Exercito pra estudar uso manuscrito. Deixa o celular longe do ouvido. Treino até sentado lá no coletivo. Exercito. Tenho poliedro inscrito e circunscrito. Sonho até com ângulos do labirinto. Vejo um círculo e penso em conjunto finito. Exercito. Hora do Enem no ar! E o papo de hoje é sobre matemática, é claro. Você já pensou em fazer parte de um espaço maker? Ou trabalhar em um barco hacker? Quem explica melhor é a pesquisadora, designer e arquiteta Rita Vu. Daqui a pouquinho, porque agora a gente recebe o homem, o mito, o Pantera Negra da matemática, Rodrigo Sacramento! Olha, família! Tem gente! Que maravilha estar aqui com você novamente. É um momento de amor, um momento de carinho. Chegou a nossa hora, chegou o nosso momento. Mas você continua lindo. Que isso, você também, professor. Que isso, muito obrigado, tamo junto. Tem jeito. Mas vem cá, geometria. Geometria bomba no Enem. Então, como planejar os estudos? O principal é o seguinte. A pessoa, ela tem dificuldade, em primeiro lugar, de fazer os exercícios. Ela tem que prestar muito bem atenção no conteúdo que o professor está passando, chegar a casa e refazer todos os exercícios que o professor passou e rever toda a matéria e partir para exercícios novos. Como geometria costuma aparecer no Enem? A geometria geralmente aborda temas de áreas, aborda geometria espacial. Por exemplo, geometria espacial fala geralmente de preenchimento de piscina. A geometria envolvendo áreas fala a respeito de campo de futebol. Você pega lá e calcula aquela área. Geralmente são esses tópicos que aparecem para você. Sempre contextualizados ali pro nosso dia a dia. Exatamente. O Enem tem essa malandragem, essa maldade, essa rataria, essa dica de botar um texto gigante, mas sempre ali no texto tem uma maldade principal, tem um foco principal que te ajuda a matar essa questão com facilidade. Agora a gente vai ver uma questão sobre áreas de figuras planas. O que o candidato precisa saber sobre esse assunto? O cara tem que dominar triângulo equilátero, que é um triângulo que todos os lados dele são congruentes, todos eles têm a mesma medida. O cara tem que dominar a área de quadrado, tem que dominar a área de hexágono regular. Se ele pegar essas figuras, que são as figuras principais, não tem como o candidato ele ficar perdido na hora do Enem. E essas áreas têm fórmula? Tem várias fórmulas que podem ser utilizadas e quando a gente entrar na questão que a gente vai fazer, eu vou botar essas fórmulas todas ali, que é a fórmula de área de triângulo equilátero, área de quadrado, área do hexágono, vou botar todas elas ali no quadro. Opa, então bora, porque já tem spoiler ali no quadro. Isso. Vamos lá, questão 153 do Enem de 2017, prova azul, primeira aplicação. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão entala em viaduto no centro. Um caminhão de grande porte entalou embaixo do viaduto no cruzamento das avenidas Borges de Medeiros e Loureiro da Silva, no sentido centro-bairro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustrado na foto. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,60 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. A margem de segurança recomendada para que um veículo passe sob um viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Considere 1,7 como aproximação para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob o seu vão? E aí? Olha só que questão maliciosa. Cheia de informação, né? Várias palavras. Mas preste atenção. Em primeiro lugar, quando caiu uma questão de círculos no seu Enem,
uma coisa que você não pode esquecer, eu sempre dou um passo a passo de círculos. Não esqueça esse passo a passo de círculos. Se aparecer bola, esfera, círculo na hora da prova do Enem, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é unir os centros. O segundo tópico é unir os centros até os pontos de tangência. O ponto de tangência é o seguinte, é onde você tem uma reta tocando na circunferência e tocando num ponto dela. Quando uma reta passa e toca em um único ponto do círculo, esse ponto é chamado de ponto de tangência. Beleza. Diante de uma questão dessa, o Sacramento deixou bem claro que quando aparecer uma questão de círculos, qualquer bolinha, a primeira coisa que eu tenho que fazer é unir os centros. O que a gente quer saber nessa questão? A gente quer saber a distância daqui até aqui. Certo. E ele falou que esse pedaço de cima aqui Vale tem a zero. margem de segurança, que é de 0,5. E esse cara aqui é o solo, então essa distância aqui é 1,3, que ele deixou bem claro na figura. Isso. O que a gente vai trabalhar é achar essa distância daqui até aqui. Então a primeira coisa que a gente faz numa questão é unir os centros. Vamos lá de forma... Olha a maldade, olha a olha o maldade, esquema. olha a maldade. Olha que lindo. Primeira coisa é unir os centros. Tudo que for centro de circunferência, você vai unir, ó. Uniu. Beleza. Surgiu um triângulo. E é um triângulo equilátero. Exatamente. Que maldade, hein? Acertaria. Então, sempre quando tiver 3 bolinhas juntas. Isso só vale para 3 círculos Três com círculos. o mesmo raio. Exatamente. Beleza. 3 círculos com o mesmo raio. Unir os centros deles vai formar sempre um triângulo que equilátero. É um triângulo onde os 3 lados, todos eles têm a mesma medida. Esse cara aqui é L, esse cara aqui também é L, e esse cara aqui também é o quê? L. É como se esse cara fosse 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Beleza. A questão já acabou praticamente. Não, como assim? Já acabou Me praticamente. respeita. Me respeita. Porque quando você fizer isso, ó, isso aqui é raio. Certo. E ele fala que o raio da figura é 0,6. Certo. Então essa distância daqui até aqui eu já tenho. Já temos. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Se você unir lá em cima, você também tem aquele outro pedacinho ali. Esse pedacinho daqui até aqui, ó. Isso. Porque é raio. E esse cara aqui também vai ser 6. 6. Então, pra matar a questão, a gente só precisa achar a distância. Isso. Coisa linda. Que maravilha. Olha, aqui, olha só. Você só precisa desse cara aqui pra ser feliz. Então, a maldade é essa. Unir os centros. Se todos as circunferências, círculos tiverem o mesmo raio, você vai estar formando um triângulo o quê? Equilátero. E nessa questão clássica, quando você pegar do centro até aqui, raio, do centro aqui, raio, e a única coisa que você vai precisar achar é a altura do triângulo o quê? Equilátero. Que tem uma formulazinha maravilhosa para isso. Bora lá. A altura de um triângulo equilátero, ela é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. É por isso que a questão Já dá já esse- deu, olha só, a questão já deu um spoiler. Ela já deu, ó. Raiz quadrada de 3, aproximadamente 1,7. Então, a altura é L raiz de 3 sobre 2. Só que o que vai acontecer? O lado desse triângulo aqui, desse triângulo que surge, sempre vai ser o dobro do raio. do raio. Então, aqui vai ser 2 vezes 0,6. Vai ser 0,6. Deixa eu botar assim para ficar mais fácil. Vai ser 0,6 mais 0,6. Certo. Então, esse pedacinho todo aqui, grandão, daqui até aqui, vai ser o quê? 2. 1,2. Então, o lado desse triângulo vai ser o quê? 1,2. Agora Então, joga se na eu fórmula. substituir que é. Aí acabou. O papá ficou completo. O L vai ser igual a 1,2 vezes raiz de 3 sobre quem? 2. 2. Quem morreu. E aí vai ficar 0,6 vezes raiz quadrada de quem? 3. 3. Porque é 1,2 dividido por 2. E aí morreu. O que ele quer saber na questão? É só somar esses pedaços todos aqui, ó. Você vai somar 1,3 mais 0,6 mais esse cara aqui que vai ser o nosso querido 0,6 vezes raiz quadrada de 3.
Certo. mais 0,6 e mais 0,5. Somando esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse cara aqui, mais esse cara, você chega no gabarito da questão, que é o nosso querido 4,02 metros. É justamente essa distância dessa ponta até essa outra ponta. Tem como aí só a gente resolver esse 0,6 vezes Tem o aqui. raiz de 3? Olha- porque tem que substituir, né? Isso, olha que coisa maravilhosa, ó. Esse 0,6 vezes raiz de 3, olha o que vai acontecer. Você vai fazer 0,6 vezes 1,7. Isso. E aí vai ficar aqui, ó, de forma humilde para todo mundo poder acompanhar, ó. Só que olha que papo gostoso, olha lá. 1,7 vezes 0,6. 7 vezes 6, 42. 2 aqui, 4 aqui de forma maravilhosa. 6 vezes 1, 6. Mais 4, 10. Olha lá que lindo. 0 vezes 7, 0. 0 vezes 1, 0. Que maravilha. Então ficou aqui, ó, 2. 0 com 0, 0. 1 mais 0, 1. E a Tem vírgula, olha aí. Aqui é a maldade, ó. Tem uma casa aqui Sim. e aqui também tem uma casa, não tem? Certo. No final você vai acrescentar quantas casas? 2 casas. Ah, então ele soma a quantidade Só de uma casinhas. quantidade de casinhas. Então Beleza. ficou 1,0 o quê? 2. Então por isso ficou 1,3. Aqui, ó. 1,3 mais 0, o quê? 6. 1,3 mais 0,6. Mais esse pedaço que a gente acabou de descobrir que é 1,02. Isso. E aí ficou mais 1,02, mais o outro pedaço lá de cima, que é 0, o quê? 6, mais outro pedaço lá de cima, que é 0, o quê? 5. E aí deu tudo. 4,02, somando tudinho. Então a resposta é... Gabarito letra D de dado. Opa! Mas olha só, isso aqui poderia ser muito bem amenizado, todas essas contas, por aquilo que eu chamo de rataria. Rataria. Calma aí. Calma com a rataria. Porque tem o 4,02 e tem o 4,20. 20. Isso pode ser um distrator. Exatamente, tu bateu no ponto cirúrgico. Agora a rataria. Olha Rataria, só, quero saber. essa questão aqui, ela poderia ser morta muito mais rápido. Como? Olha só a maldade. A partir do momento que você vai guardar no coração que 3 círculos juntos, com o mesmo raio, a união do centro deles forma um triângulo que é equilátero, então olha só a maldade. Você vai guardar no seu coração que a distância daqui... Aí agora vai ficar ridículo, hein? Ó, a distância desse cara até esse cara, em outras palavras, a distância do centro daqui até essa ponta sempre será, nesse caso, o raio vezes raiz de 3. Como é que é? Não. Ao invés de fazer essa conta toda, Era só pegar o raio, raio 0,6 6 e multiplicar por raiz de 3. Presta atenção, não foi isso que a gente achou no final de tudo. Caramba, é verdade. Então, a partir do momento, fica com essa rataria. 3 bolinhas, 3 círculos unindo um no outro com o mesmo raio, uniu os centros, formou um triângulo equilátero. A distância desse centro até essa outra ponta, que é os outros centros, é o raio vezes raiz de 3. E se o candidato não conhece aquela rataria, aquele pulo do gato ali, chega no Enem, ele encontra uma questão dessa. E tem como ele resolver, assim, dá tempo? O candidato ele tem que treinar muito. O segredo da matemática, quando eu voltei a estudar, que eu não tinha noção nenhuma de nada, o que eu fiz? Foi exatamente isso, repetição do exercício. O candidato tem que fazer muito exercício de matemática. Não existe você aprender a matemática somente ouvindo a teoria do professor e ficando ocioso em casa. Professor, muitíssimo obrigado, mesmo pelo bate-papo. Eu que tenho que só agradecer. Estou muito feliz e vou te falar, é um prazer estar aqui e vocês são minha família, não tem jeito. Aí, tamo junto, hein? Tamo junto, professor. Vai lá, Valeu, pode valeu, ser. valeu. Ela coordena 12 espaços makers em São Paulo. Mas calma, calma. Ela explica. Então vem pra cá, pesquisadora, designer, arquiteta Rita Vu. Por gentileza,
seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. O que é um espaço maker? O espaço maker é um espaço que você pode construir quase qualquer coisa. Então, sei lá, por exemplo, essa luminária que está atrás de você é uma coisa que dá para ser feita lá. Isso aqui? Bonequinho? É, esse bonequinho. Dá para modelar em 3D, usinar, enfim, dá para cortar laser caso queira montar um outro objeto. Usinar? Não captei. Ah, você vai tirando, subtraindo matéria. E dá pra fazer coisas high-tech? Sim, dá sim. Mas também não precisa ser necessariamente high-tech. Apesar de ser laboratórios de fabricação digital e ter digital no nome, a gente pode trabalhar só com tecnologias analógicas ou marcenaria artesanal, não a marcenaria digital, por exemplo. Então, são espaços comuns no Brasil? Tem bastante, lógico que lá em São Paulo tem muito mais, mas eles estão espalhados pelo Brasil todo e um dos mais legais, por exemplo, fica em Recife. E eles não necessariamente precisam estar num espaço físico fixo. Então a gente tem, tipo, ônibus hackers, também barcos hackers, Fab Labs, que também estão dentro de ônibus, enfim. Não, mas calma aí, ônibus? Acontece, tem esse espaço dentro de um ônibus? Sim, um ônibus equipado. Né, para ser um laboratório de fabricação digital, a gente tem basicamente 5 equipamentos básicos, que é plotter de recorte, a CNC, que ela pode ser a de grande porte ou de precisão, a impressora 3D, cortadora laser e a vacuumforme. Então, a gente pode ter esses equipamentos dentro de um ônibus, por exemplo, de um caminhão, e ir para qualquer lugar, né? Só ter um ponto de energia ou um gerador, tá tudo certo. Mas por que hackers? Que tipo de hackeamento é esse? Você pode hackear qualquer coisa, né, do objeto cotidiano, que é basicamente você tirar a função original ou criar uma nova função. E para hackear, a gente tem que conhecer bem esses sistemas. Então, ter um objeto, sacar como ele funciona e aí criar alguma outra coisa com ele. No caso dos espaços makers, é a partir de insumos quaisquer ou de outras coisas também que você pode desmontar, construir, enfim, quase qualquer coisa. Então eu posso... Consertar também. Eu posso então construir, sei lá, um abajur com liquidificador? Pode, sim. E como é que é isso? Cada um fica na sua ideia, ele leva a sua ideia e começa a fazer ele sozinho? Como é que é? Não, o que é legal desses espaços é que eles são totalmente colaborativos. Então, ninguém fica ali isolado, cada um na sua mesa e no seu projeto, mas as pessoas, elas aprendem muito juntas. Então, o que eu não sei, você pode saber, a gente pode trocar, e o que a gente não sabe, a gente pode procurar na internet, que tem um tutorial para absolutamente tudo. Então, as pessoas, elas vão se ajudando e aprendendo durante o processo. E a garotada tá lá presente, firme e forte? Tem uma garotada, sim, que está super presente, mas geralmente quem frequenta esses espaços são pessoas um pouco mais velhas. O que é legal é chamar, enfim, esse público mais jovem para construir, botar a mão na massa e aprender. E você falou botar a mão na massa, você já colocou a mão na massa? Sim, sim. E o que você constrói? Eu já fiz muita coisa, assim, por exemplo, os móveis da minha casa eu fiz. Ou, por exemplo, anéis. Também trabalhei muito com computadores vestíveis, né? O que a gente chama de wearables, fazendo instalações artísticas, com arte e tecnologia. Então, sei lá. E também alguns outros objetos do cotidiano. Bem amplo, assim. Você pode criar de tudo. Sim, Ou também consertar coisas. Por exemplo, quebrou a perna de uma cadeira. Eu não vou jogar essa cadeira fora. Eu posso simplesmente acoplar alguma coisa, tipo, fazer um anexo aí. E, enfim, continuar usando a cadeira. Então, esse tipo de coisa é bem comum. Tipo a escola de MacGyver. Basicamente isso. Dar um jeito. E pelo jeito você tem uma cabeça bem matemática. Você é boa nisso? Olha, eu acho que eu já fui mais. Era uma das disciplinas que eu mais gostava, matemática e física. Depois que eu fui para a área das humanas, eu acabei não usando tanto matemática quanto eu gostaria, mas agora também, modelando 3D ou desenhando, a gente precisa de matemática. Tem que sacar de espaço e nada melhor do que a matemática para isso, né? Espaço, matemática, você se formou em arquitetura e urbanismo, né? Sim. Conta um pouco pra gente. Eu me formei, mas eu demorei um tempo para chegar, também andei por outros cursos, enfim, até acabei desistindo do que eu gostava mais, que era, no caso, física, para ir para uma parte mais humanas. Então, a arquitetura, apesar de ser bem humanas e exatas, porque a gente tem que calcular, né, cálculo estrutural, mecânica dos solos, enfim, tem matemática, mas também tem a parte de criação, de projetos, que acho que é a parte mais importante da faculdade de arquitetura, é saber projetar qualquer coisa. E farmácia, você também passou por lá? Sim, passei por um período, e também é uma coisa que eu vou resgatando
inclusive dentro dos laboratórios, né? De conseguir mexer com coisas vivas, trabalhar um pouco com bioquímica, enfim, isso é uma coisa que a gente também está anexando para esses laboratórios de fabricação digital, porque não também programar, no caso, organismos vivos. E muita gente não se encontra no primeiro curso e acaba tendo a sensação de que fracassou. Você passou por isso? Sim, passei. De fato, é um peso quando você fala, puxa, tô perdida, vou mudar de área. Mas eu acho que se perder é bastante importante para a gente também se encontrar. E o conhecimento, ele nunca, sei lá, é desperdiçado. Isso fica e depois a gente vai vendo que as coisas são todas integradas, né? E que essa formatação depois é explodida. Então você vai para áreas diferentes. Qual o papel de uma coordenadora do Espaço Maker? Bom, na verdade, como eu fico mais na prefeitura, a gente repassa dinheiro para que uma outra organização faça a gestão direta. Então, eu cuido, digamos, da parte burocrática e do fortalecimento dessa rede. Afinal, são 12 laboratórios que trabalham em conjunto. Então, acho que essa é a principal função, é entender esses laboratórios como uma rede, né, essa conexão, que não é só de espaços físicos, mas das pessoas que estão nesses espaços, e também fazer, enfim, toda a parte administrativa disso. E vem cá, rola muito perrengue, ou sei lá, coisas engraçadas? Nossa, é que rola absolutamente de tudo, assim, coisas que, enfim, acontecem, e você fala, não, como assim? Principalmente, tendo no poder público, tudo é uma longa história para acontecer. Mas dentro dos espaços também, sempre muitas surpresas e pessoas incríveis que a gente acaba conhecendo e que muitas vezes, assim, dão soluções muito singelas para problemas complexos e dá certo. E eu acho que é isso. Nem sempre a gente precisa complexificar a vida para realmente ter uma solução. Tá abstrato. Nossa, um dos casos que eu mais gosto é da Amélia. Ela é uma das frequentadoras lá do Fab Lab, do Céu Três Pontes, inclusive. E ela perdeu o movimento de um dos braços. E aí, puxa vida, né? Como que ela ia continuar fazendo as coisas que ela desenvolvia. Então, ela desenvolveu uma série de ferramentas, né? Ela fez meio um kit que poderia auxiliar ela nas atividades diárias. Então, por exemplo, ela começou a fazer bolos e aí para, enfim, trazer a massa do bolo para a forma, ela, né, sem a outra mão, ela fez um suporte para a bacia. Isso tudo imprimindo em 3D. Ou para pregar algum prego na parede, ou cortar coisas numa bandeja. Então, ela desenvolveu essas bandejas que pudesse, quase como outros objetos que pudessem funcionar como a mão dela, e aí ela corta só com uma mão. Então, ela desenvolveu vários instrumentos para o dia a dia, que é incrível. Como é selecionado para fazer? Como é que funciona esse processo? Os projetos eles são cadastrados no site e aí os técnicos de cada laboratório vão avaliar se é ok, né? Porque, obviamente, não dá para produzir também qualquer coisa. Isso é avaliado, depois de aprovado, a pessoa que submeteu, ela pode agendar o uso de máquinas e se ela não souber utilizar as máquinas, ela tem os cursos totalmente gratuitos para aprender, não só a mexer nas máquinas, como também desenvolver projetos, desenhar, enfim. E aí ela pode utilizar e prototipar o que tem na cabeça. Qual o conselho para quem vai fazer o Enem e ainda está preocupado, assim, que faculdade vai fazer, que carreira seguir? Eu acho que os jovens eles não precisam se preocupar tanto nesse momento. Lógico que tem muita coisa para se escolher, fazer na vida, e nem sempre uma única escolha vai fazer com que você realmente tenha que fazer isso pelo resto da vida. As coisas elas estão muito conectadas, então eu diria para não se preocupar tanto. E também, se quiser mudar, acho que não tem nenhum problema. E nada impede do que ele trabalhe com outras coisas no futuro. Para quem se interessou no papo, quer saber um pouco mais sobre os espaços makers, onde ela busca? Olha, tem muita coisa na internet, de vários Fab Labs que estão espalhados pelo Brasil, mas quem se interessar principalmente nessa rede que eu coordeno, que ela é pública e gratuita, eu acho que isso é o mais legal, é só entrar no site www.fablabLivreSP.art.br e aí ela vai saber de todos os cursos, calendários, onde estão as unidades, enfim, tudo que dá para fazer. Rita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua presença, pelo bate-papo. Tá vendo? O importante é se colocar em movimento, meter a mão na massa. Se precisar, já sabe. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Não chamei ela. Beleza. Foi mal.